Olá, você, tudo bom? Esse vídeo é um pouquinho diferente. Eu resolvi gravar para ajudar você. E resolvi gravar também porque eu comecei a ouvir. Ru grava, Ru. Sua história precisa ser compartilhada. Então, para quem é esse vídeo? Para quem é? Esse vídeo é para você que tem sonho. Para você que sonha em encontrar o amor da sua vida. Eu fui uma mulher buscadora desse sonho. Hoje em dia eu posso dizer que essa buscadora encontrou o que procurava. Encontrei o amor da minha vida. E o que é que tem de mais nisso? Você pode perguntar. Tem muita coisa. Porque, primeiro, tem o fato de eu ter acreditado no meu sonho. O fato de eu ter perseverado. O fato de eu não ter desistido. Foi o fato de ter havido uma mudança. De uma Rosane de antes para uma Rosane depois. E o mais interessante que eu acho é que foi quando eu pensei que tudo estava sem solução. Afinal de contas, eu já estava com 50 anos. Eu não via por que esse sonho não se realizava, a despeito de todo o esforço que eu empreendia. E no meu currículo, eu tinha um currículo, né? Do qual eu me envergonhava. Eu me envergonhava porque, por eu ser uma pessoa cristã, praticante, dentro das igrejas, eu louvava, já estava pregando, eu me culpava muito, muito, e me censurava muito. O nível de autodesaprovação interna era gigantesco. Porque eu olhava para o modelo de família tradicional feliz. Eu olhava para as pessoas que eram casadas há 30 anos com a mesma pessoa. E eu queria muito esse modelo para mim. Mas, ao contrário do que eu queria, eu era uma pessoa falida na área sentimental. Como assim falida, Ru? Eu era falida porque eu tinha passado por 2 casamentos e 2 divórcios. Lógico, claro que tudo tem um porquê, não é? Tudo tem uma explicação. Meu primeiro casamento, com quem eu tive o meu filho caçula, porque eu tive 2 abortos, foi tudo como manda o figurino. Eu era, nossa, muito inexperiente, né? Casei para sempre, casei para ficar casada, mas depois de alguns anos eu me separei. E, gente, é muito ruim separar, é muito ruim, é algo muito doloroso. A sensação de frustração, a sensação de que eu não consigo, a sensação de desaprovação é gigantesca. E depois de muito tempo, eu casei de novo. E dessa vez não foi um casamento que eu queria casar. Eu casei por uma imposição. Não estou tirando minha responsabilidade disso, mas eu preciso explicar que muito dessa decisão, mais de 60% dessa decisão de casar de novo com aquela pessoa não partiu de mim, partiu de uma imposição da instituição religiosa a qual eu pertencia na época, porque começaram a dizer, você precisa casar com essa pessoa porque você precisa se afastar da aparência do mal. Tem que casar. E aí a Rosane, que buscava aprovação,
que buscava o seu amor, o amor da sua vida, que tinha um incômodo nessa área muito grande, que era uma ferida muito grande, que frequentava a igreja 5 vezes por semana. Essa Rosane falou para essa outra Rosane, né, que ouviu esses conselhos das pessoas da igreja: case, case, case. Tem que casar, tem que casar, tem que casar. Falou: será que não é esse o motivo, não é? Será que eu devo me casar? Acho que é isso mesmo. E aí, quando eu vi, prepararam tudo e eu ganhei tudo de decoração de igreja e arrumaram tudo. E eu falei: acho que o caminho é esse mesmo. E eu casei de novo. E mais uma vez foi uma frustração. E havia uma passagem bíblica que me incomodava muito. É uma passagem que eu passava assim por ela, sabe? Que é João 4,4. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que era uma mulher que tinha essa área de relacionamento problemática. Eu me via nessa mulher e eu não gostava dessa passagem, porque dentro de mim era uma dor que eu carregava. Era uma dor que dizia assim, tinha uma vozinha, sabe, assim na minha cabeça: tá vendo? Você é uma fracassada. Porque eu ouvi muito tempo essa voz. Na minha infância, na minha adolescência, eu ouvi muito essa voz: você é uma fracassada. Então, eu tentava ser a pessoa que fazia tudo certo. Quanto mais eu tentava, mais eu fracassava. E a dor continuava doendo. E o sonho de encontrar uma pessoa continuava dentro do meu coração. E eu trocava de parceiro. Mas não acontecia. Hoje em dia, depois que eu comecei a estudar e a trabalhar com constelação familiar, depois que eu entendi a visão sistêmica, eu entendo muita coisa. Por exemplo, hoje em dia eu entendo que eu procurava, que eu sonhava, desejava resolver essa área da minha vida, mas eu era energeticamente, inconscientemente, eu era uma mulher indisponível. Mas esse é assunto para outro vídeo. Claro que eu estou resumindo a minha história. Hoje em dia, pula para hoje. Pula para o dia de hoje. 23 de dezembro de 2021. Como é que Rosane está? Rosane está muito feliz. Rosane acabou de comemorar aniversário de casamento em Paris. Tudo que Rosane chorou no passado, tudo que Rosane sofreu no passado, Deus resolveu transformar em felicidade. Hoje eu tenho a alegria de dizer que eu sinto que a minha área sentimental foi curada. Eu não me identifico mais com aquela mulher samaritana, mas eu também me identifico com ela, porque ela também foi alcançada por um milagre. Ela também foi alcançada por uma transformação. Ela existia uma antes e uma depois da mulher samaritana, assim como existiu uma Rosane antes e a Rosane agora. Mas aí eu recebi a seguinte pergunta da Ju, minha amiga: Ru, qual foi a chave que você virou? Porque, gente, eu não apenas encontrei o meu príncipe, eu não apenas encontrei o amor da minha vida. Isso foi uma coisa que eu pedi e que eu vi realizada e que eu vejo todo dia dentro de casa, na intimidade. Esse foi um milagre. Mas eu vejo que o milagre aconteceu dentro de mim. Dentro de mim.
Eu sempre digo assim, que a gente atrai o que está dentro da gente. Então, um belo dia, eu resolvi parar tudo, parar a minha vida, não parar de ir trabalhar, nunca parei de ir trabalhar lá no Brasil, eu era cirurgiã dentista, tinha um emprego público. Nunca parei de ir, mas parei de fugir de mim quando eu chegava em casa e ficava sozinha. Então eu comecei a me observar, comecei a me examinar, comecei a ver, perceber o óbvio. É isso que eu quero dizer a você. Um ano atrás do outro, agora está terminando um ano, está começando outro ano, e tem coisas em você que você não percebe. Tem conversinhas suas com você mesma que você não percebe. Tem mensagens que você tem recebido e você tem mandado para você mesma que você não percebe, você não entra em contato. Então, o que foi que eu fiz naquela época? Que eu morava só e que a solidão me consumia. Eu mudei, eu comecei a usar essas dores da solidão a meu favor. Eu aproveitei o fato de morar só, que não era o ideal que eu queria morar com o meu príncipe. Então eu comecei a aproveitar essa solidão para fazer uma viagem para dentro de mim. Eu não podia pagar um excelente terapeuta, então eu fui ser a minha própria psicóloga. Para isso é preciso você ter coragem. É preciso você usar toda a honestidade e sinceridade. É preciso você entender que o seu sonho ele é importante. Então eu fui começar a me analisar e ver o que era que eu estava fazendo de errado. Por que que eu mudava de parceiro, mas a minha vida não mudava e eu não mudava. Foi um belo dia que eu cansei. Eu cansei. Sabe, foi aquele famoso dia do basta, famoso dia do chega. Pronto. Esse dia chegou para mim e esse dia é maravilhoso. Eu desejo que esse dia chegue para você. Foi o dia que eu briguei com Deus. Bíblia eu já conheci e conheço de frente para trás, de trás para frente. E eu orava e eu jejuava, sabe, com ardor, por esse homem. E não chegava. Até que um dia, nessa época eu já estava conversando com esse meu marido, que é holandês, porque agora eu moro aqui na Holanda, mas essa dor doía, ainda eu não sabia que era ele, eu não sabia, né? Foi o dia do cansaço, sabe? Foi o dia que eu cansei de procurar qual era a receita que os outros me ensinavam para conseguir um milagre. Porque eu já tinha feito tudo. Eu já tinha lutado com minhas próprias mãos. E eu cansei, eu chutei o balde, sabe? E eu botei para fora todo o meu cansaço. Todo o meu cansaço, toda a minha vida. Nesse dia eu chorei muito naquele meu sofá da sala. Muito. Porque mais uma vez eu tinha tentado com mais outra pessoa e não tinha dado certo. E parecia que tudo ia dar certo, e estava tudo ótimo. E eu estava há 10 anos nessa história de procurar alguém pela internet. Mas eu não entendia nada de energia que a gente emana, não entendia nada de autoestima, enfim. E nesse dia foi o dia do meu basta, foi o dia do meu cansaço, foi o dia que eu me arretei. Foi o dia que eu falei, não. Tem que ter alguma coisa muito errada. O que é que eu estou fazendo tão errado? Eu briguei com quem? Com Deus. A quem era que eu servia? Em nome de quem eu pregava, em nome de quem eu louvava, em nome dele. Então, naquele sofá da minha sala, eu olhei para o teto
E falei assim para ele, sabe, uma dor, imagine uma dor que você entra em contato com ela, uma dor antiga que você carrega, cansa de fingir que ela não existe, sabe? Eu entrei em contato com essa dor e eu olhei para o teto daquele apartamento e eu falei assim, para Deus, eu falei, qual é a parte da minha oração que você não entendeu? Eu falei, por que que é tão difícil você responder a minha oração, você realizar o meu sonho? Por que é tão difícil? Sendo que você é o Deus do impossível. Você não abre o mar? Por que que você não pode simplesmente entregar, materializar o amor da minha vida? É só isso que eu estou lhe pedindo. Por que é tão difícil para você entender? Você não é Deus? E chorei, e chorei, e chorei, e chorei. E falei assim para ele. Eu falei, o que é tão difícil de entender para você? Eu falei, eu não estou lhe pedindo sexo. Quando eu peço um companheiro para mim, eu não estou lhe pedindo sexo. Se eu quisesse ter sexo todo dia, eu teria. Mas não é isso que eu estou lhe pedindo. Eu estou lhe pedindo um homem que seja o meu companheiro e que seja um amigo, que tenha sexo incluído, lógico, mas que seja um amigo que vai envelhecer comigo. É isso que eu estou lhe pedindo. E qual é a parte dessa oração que você não entende? Precisa ser Deus para entender essa oração? E chorei, 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 chorei. E aí faziam 2 anos que eu não pisava numa igreja, por outros motivos. Porque a nossa vida é uma busca, é uma escola. E eu falei, hoje eu vou lá na igreja. E fui. E quando eu fui, que eu sento lá na cadeira da igreja, né? Lá atrás, assim, bem na minha, o pastor lá na frente fala, abra sua Bíblia em João 4:4. Sabe? E eu falei, não acredito. Porque somente eu sabia a briga que eu tinha pego com Deus na minha sala, mais cedo. E aí eu olhei para o teto da igreja e falei, não, o senhor tá de brincadeira, né? Isso não pode ser coincidência. E a pregação foi toda para mim. Mas eu estava muito triste, Gente, eu tinha 51 anos, é muito tempo esperando. É muito tempo esperando, sofrendo, se desiludindo. São muitos anos de decepções, de frustrações, de choro, de tentativas. Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem do que é o meu marido lindo, meu príncipe, meu amor, que a gente já estava conversando há 2 meses. Eu lá na Paraíba, ele aqui na Holanda. E tinha uma mensagem dele perguntando: o que você prefere? Eu quero lhe conhecer. O que você prefere? Que eu vá para o Brasil para a gente se conhecer ou que você prefere vir para a Holanda? E ele já tinha me dito que não queria mais relacionamento. Eu já tinha dito a ele, eu falei, tudo bem. A gente conversa como amigos. Eu amo fazer amizade. E fazer uma amizade do outro lado do mundo é perfeito, é maravilhoso. Nós vamos continuar conversando como amigos, porém eu vou continuar procurando o meu príncipe. E aí volta para esse dia da igreja, desse dia do choro, da minha briga com Deus, desse dia que eu me irei, desse dia de João 4:4, e eu volto para casa e quando eu abro o celular tem uma mensagem dele perguntando isso, o que é que eu preferia. Se eu preferia vir para a Holanda ou eu preferia que ele fosse para o Brasil, né? Essa altura eu já sabia tudo sobre a Holanda, eu já sabia tudo sobre a documentação, sobre as provas que precisavam ser feitas. E eu já morria de vontade de conhecer a Europa. Mas eu falei, não, é melhor
em vez de eu sair daqui e me arriscar, é melhor que ele se arrisque, saia da casa dele e venha para cá. E foi assim que eu conheci o meu príncipe, que quando ele veio para o Brasil, ele já veio com as alianças. E ele já veio para pedir a minha mão ao meu pai e à minha mãe. E eu ri, e eu falei para ele que não precisava. Eu falei, eu tenho mais de 50 anos, eu sou independente, não precisa pedir. Ele falou, não importa a sua idade, importa que você é a princesa dos seus pais. Eu preciso pedir a sua mão a eles. E foi muito lindo, gente, foi muito lindo, sabe? Não foi fácil eu ir sozinha para o aeroporto de Natal. Eu viajei 3 horas para Natal para esperá-lo sozinha. E ele podia não estar naquele voo. Podia ser mais um mentindo para mim. E na minha cabeça eu só ouvia as vozes assim: ah, esse é mais um mentiroso. Você não pode confiar em ninguém pela internet. E eu vi outras coisas muito mais pesadas, sabe? Mas eu fui pro aeroporto, eu viajei, eu fiquei tão nervosa que eu tomei ansiolítico. E eu não sabia se ele ia chegar. Mas ele foi tão lindo. E quando eu vi atrás daquele vidro, eu falei, gente, como é que eu vou reagir com ele agora? Como é que eu vou recebê-lo? E eu falei, eu vou recebê-lo da maneira que eu gostaria de ser recebida. Se eu tivesse atravessado o planeta, me deslocado para conhecer alguém, eu vou recebê-lo com um abraço. E ele disse que nesse dia, da maneira que eu recebi, e ele nunca tinha saído da Europa. E nesse dia ele falou, essa é a mulher da minha vida, porque ele falou, eu fui muito bem recebido, você me recebeu muito bem, com muito carinho. E aí, gente, foi engraçado, porque quando a gente entrou no táxi de volta para João Pessoa, contratou um motorista para a gente viajar de Natal para João Pessoa. Como eu tinha tomado remédio para me acalmar, quando a gente entrou no táxi, que eu vi as malas dele, tudo no carro, tudo certo, tudo organizado, ele com os 3 casacos enormes, porque foi fevereiro, verão na Paraíba, inverno na Europa. Quando eu vi tudo certo, a gente entrou no carro, o motorista começou a dirigir para João Pessoa. O que aconteceu? Eu apaguei. Eu caí no sono por causa do remédio. Imagina, aí vem o lado dele, sai da Europa, não conhecia nada aqui no Brasil, nunca tinha saído da Europa, não falava uma palavra de português, até hoje ele não fala. Num lugar estranho, numa estrada escura, com a mulher dormindo, roncando, ó, do lado dele. E foi assim, a minha história e o nosso começo, certo? Quero saber o que você achou. Agora eu estou muito curiosa de saber o que você achou. Porque, como toda história, tem outras coisas por trás e tem a continuação. O que você quiser saber, basta deixar nos comentários e perguntar, tá certo? Beijo!